nós convidamos você a encher seu coração de expectativas. Pois no mês de julho, viveremos a série de mensagens que nos levará a explorar o poderoso tema do Dunamis. Esta palavra, que origina-se do grego, traduz-se como poder ou força. Na Bíblia, ela é frequentemente associada à força divina do Espírito Santo e às maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Ao longo desta série, nos aprofundaremos nas Escrituras para compreender como esse poder se manifesta em nossas experiências diárias, trazendo transformação, cura e libertação, nos exemplos de fé e coragem dos personagens bíblicos. Não, se você foi impactado por esse momento de adoração de verdade, dá um aleluia! Aleluia, que presença maravilhosa, meus irmãos. Como é bom adorarmos ao nosso Deus, não é verdade? Você já cumprimentou a pessoa que está aí do seu lado? Cumprimenta ela aí que está do seu lado, que está atrás de você, que está na sua frente, na fila de frente, fila de trás. Diz assim, boa noite, meu irmão. Isso, dá uma paz do Senhor, a paz do Senhor, amém? Coisa linda. Pergunta assim para ela, baixinho, pode ser baixinho, diz assim, ei, você veio ouvir a palavra de Deus essa noite? Aí já que você perguntou baixinho, agora pergunta bem pentecostal, diz assim, ei terra! Tu veio ouvir a voz de Deus? Amém? Quem estava dormindo acordou depois dessa, amém? Glória a Deus. Assim como essa chuva que cai, meus irmãos, a nossa oração é que o Espírito Santo possa descer com sua Shekinah nessa noite e que nós possamos sair daqui cheios da presença de Deus, amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite, porque Ele vive e reina. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10, versículo de número 17. Lucas 10, 17 até o 20. Nós iremos ler esses 4 versículos. Aleluia. Estamos nessa série maravilhosa chamada Dunamis. E Deus tem feito grandes coisas nesse lugar ao longo desse mês. E eu creio que Ele vai continuar operando nessa noite, assim como operou hoje pela manhã, de uma maneira linda e maravilhosa. Se você achou o texto bíblico, diga família. Aleluia. Então vamos fazer a leitura. Amém, queridos? Está aqui no telão, se por acaso você não tiver com sua Bíblia física, você pode acompanhar junto com a gente, Lucas capítulo 10, versículo número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém, queridos? Se você puder, feche seus olhos junto comigo, vamos orar nessa noite. E se existe um desejo no seu coração de ouvir a voz de Deus, eu peço que você possa orar junto comigo. Que você possa dizer, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, vem sobre mim nessa noite. Eu não quero sair daqui da mesma maneira, mas eu quero ser cheio do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, nós queremos orar nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor, vem sobre nós. Existe uma sede, existe uma fome por mais de ti aqui nesse lugar. Existe, Senhor, um anseio de ouvir a tua voz. Existe uma expectativa de ouvir aquilo que tu tens para nós no dia de hoje. Ó Deus, nós queremos te louvar.
ó Deus, pela vida de cada um nesse lugar. Nós queremos te agradecer pela tua presença que está operando no nosso meio, por esse período de adoração, que o Senhor tenha recebido como aroma suave as tuas narinas. Mas nós também queremos te pedir que essa presença ela não se vá, mas que ela permaneça aqui ministrando, tocando, operando e fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer em nós. Essa é a nossa oração, que nessa noite haja, ó Deus, avivamento, que nessa noite haja um mover do teu Espírito, que essa seja uma noite pentecostal nesse lugar, que nós possamos sair daqui, ó Pai, revigorados e cheios da tua presença, que nós possamos sair daqui, ó Espírito Santo, cheios de ti, Senhor. Esse é o nosso desejo. Ouve-nos, ouve a nossa oração. É assim que nós oramos no nome de Jesus. E todos dizem: aleluia. Meus irmãos, que série abençoada. No primeiro domingo desse mês, o nosso pastor esteve fazendo uma retrospectiva sobre tudo aquilo que nós fomos ministrados ao longo desse ano, de janeiro até os dias de hoje. E como é interessante nós ouvirmos aquilo que Deus já falou conosco, de maneira pontuada e topificada ao longo dos meses, através das séries. E a gente, quando cita a série, a gente começa a se lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus operou, e como temos vivido tempos aqui de graça e de favor do Senhor nessa comunidade. Como é bom a gente terminar um culto e ouvir os irmãos comentando: rapaz, que série abençoada, como Deus tem falado comigo, Deus tem me quebrado, Deus tem transformado a minha vida. Meus irmãos, como é maravilhoso ouvir isso. Como é bom a gente ver que Deus tem agido na nossa família. Como é maravilhoso ouvir que Deus tem agido nesse lugar. E essa série Dunamis, que nós estamos mergulhando, e hoje é o terceiro domingo, ela tem aquele gostinho de final de ano, né? Assim, negócio que é o melhor deixa para o final, né? Mas o melhor veio em julho. O poder do Espírito Santo. E como é lindo ver como Deus tem conduzido essa igreja e como esse púlpito tem sido guiado pelo Espírito Santo. E nós temos ouvido a voz de Deus aqui nesse lugar. Maravilhoso isso. Isso nos alegra e nos faz continuar servindo com ainda mais alegria ao Senhor. Isso nos faz ter alegria e permanecer no ambiente onde sabemos que Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nesse texto, assim como o nosso lindo pastor, que estava aqui agora, mas foi servir também a outra comunidade, foi pregar na Assembleia de Deus Palavra Viva, nosso amigo e irmão pastor Paulo Marcos. Ele pregou nos últimos 2 domingos e primeira pregação em Atos capítulo 1, versículo número 8, até Atos 2, seguindo, falando sobre esse dunamis. Sendo que algo que a gente vai vendo é que muitas vezes existem pessoas dentro da igreja, algumas que estão focadas em buscar o dunamis de Deus e outras que não estão se importando tanto com o dunamis, mas vêm para um compromisso religioso, vêm à igreja, ouvem a palavra e vão para suas casas. E ao longo da minha vida particularmente, eu cresci na igreja e eu nunca entendi muito bem isso. Mas por que uma parcela, uma fatia da igreja, ela busca a presença? Porque uma fatia da igreja, ela busca mais de Deus. Mas existem aqueles que não buscam. Eu cresci ouvindo apelos aqui, dizendo assim: quem quer mais de Deus, vem aqui para frente. E eu via um número vindo, um número significativo. Mas também tinha um número que ficava nos seus lugares. E eu me preocupava muito, e ainda me preocupo com essas pessoas, porque se a pessoa ela não quer mais de Deus, o que é que ela está fazendo aqui, irmão?
E aí tem culto de oração, vamos buscar a presença de Deus, e vem uma fatia significativa da igreja. Mas existe um povo que não vem, isso me preocupa. Existe uma parcela que não corresponde a esse sentimento de busca. Houveram épocas aqui que eu cheguei aqui em movimentos caçadores de Deus, que já houve vários aí ao longo da história. Eu chegava aqui no microfone, gente, quem quer mais de Deus, a gente vai vir aqui numa segunda-feira à noite para buscar a presença de Deus. Só quem é apaixonado por Jesus quer mais de Deus, vamos vir junto aqui, vamos buscar a presença. Na minha cabeça era para vir a igreja toda, né? Buscar a presença de Deus, quem quer mais de Deus, vamos embora. E vinha um número, uma representação ali, mas mínima, diante de um quantitativo tão grande da nossa comunidade. E eu disse, meu Deus, e parecia que era algo opcional, parecia-me que era algo somente, não, para quem tem um ministério, ele vai buscar a presença. Quem tem um chamado, vai buscar a presença. Isso aí é um negócio para os pastores, isso aí é um negócio para o pessoal da intercessão, isso aí é um negócio para esse povo. Mas eu sou um crente normal da igreja. Eu sou só um irmão da igreja. Como diz um pregador mirim. Mas o que a gente vê nesse texto, meus irmãos, é algo que vai mudar a nossa perspectiva nessa noite. O Espírito Santo, até Atos 2, ele não reinava e operava continuamente aqui na terra. Ele vinha em momentos. Ele vinha por temporadas e por situações pontuais. Resgate aí na sua memória lá com Moisés, Deus dá todos os direcionamentos para a construção do tabernáculo. Cada detalhe, como tinha que ser, as formações, as construções, os detalhes em ouro, em madeira, tudo. Então teve que vir carpinteiro, marceneiro, teve que vir construtores, artesãos. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio sobre eles e os encheu, para que eles pudessem fazer obras magníficas. Ei, irmão, imagina aí você, irmã costureira. Você está costurando ali uma roupa comum, mas você ser cheio do Espírito Santo para construir uma obra que só você consegue através do Espírito Santo. Assim foi naquela época. Assim foi quando Davi tocava aquela harpa, o Espírito Santo vinha naquele momento, mas depois ele saía. Assim era quando os profetas tinham uma visão, o Espírito Santo vinha sobre eles, mas depois saía. E assim também foi nesse episódio de Lucas 10. Jesus, nos seus 3 anos de ministério, ele decide fazer um teste. Vira para a pessoa que está do seu lado, diz assim, e diz, ele fez um teste. Isso, foi um teste. Ele pegou o grupo, na sua versão NVI talvez seja 72, a maioria das versões vai trazer o número de 70. A gente chama os 70 discípulos, não eram mais só 12, o grupo estava tomando forma, já era uma congregação de 70 pessoas, já dava para fazer um culto já mais, mais fire, já não era mais uma célula, já era um negócio mais empolgante, 70 pessoas. Depois esse número passa para 120, depois esse número passa para 5.000, 8.000 e assim segue. Mas Jesus decide pegar os 70 e diz assim, ei, a mensagem do Evangelho ainda está muito localizada aqui nessa região, eu quero que ela se espalhe. Então, eu vou dar autoridade para vocês irem e pregarem esse Evangelho. E vocês vão sair em duplas aqui, vocês vão pelas cidades. Então, Jesus chamou os 70 e fez com eles um projeto missionário. Sendo que não só focado em uma cidade, mas ao invés do que a gente faz hoje, a gente leva 70 pessoas para uma cidade para ganhar ela todinha. Na época foi só uma dupla para cada cidade. Então o desafio era maior. Jesus empodera eles com o Espírito Santo. O texto bíblico vai dizer nos versículos anteriores que Deus deu a eles autoridade. E eles seguem agora para pregar o Evangelho. Eles passam alguns dias pregando o Evangelho. E eles regressam, eles voltam para onde Jesus estava.
E é aqui o versículo 17 que nós lemos, se você puder olhar junto comigo, diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ei, irmão, que coisa linda é essa? Quando a gente vai fazer a obra do Senhor, a gente se empolga, principalmente quando o resultado ele é bem sucedido. A gente lembra aqui os irmãos chegando há poucas semanas atrás do nosso projeto missionário lá em Barra de Santa Rosa. O olhar desses jovens, desses adultos, desses irmãos, desses adolescentes que chegaram empolgados, alegres, felizes. Eu lembro que eu estava lá e eu tinha chegado do evangelismo. E chegou um adolescente para mim empolgadíssimo, parecia que o coração ia sair pela boca. Caio, uma pessoa, uma mulher, ela se converteu no evangelismo comigo. Eu não podia, né, falar menos que ela, dizer amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quase que eu tinha que ter um infarto ali junto com ele. É isso, irmão, glória a Deus. Que coisa linda, alegria. Mas Jesus, irmão, nesse cenário dessa conversa aqui, Jesus ele vibra, mas depois ele diz um mais. Ele se alegra, mas parece que ele é aquele papai chatinho, né? Que sempre tem um mais para falar, nunca só se alegra. Jesus aproveita para corrigir um negócio no coração dos discípulos. Os discípulos voltaram empolgados, dizendo: Jesus, teus demônios obedeceram a gente no teu nome, Jesus. Que coisa linda é essa, Jesus? A Jesus, realmente. Versículo 18: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ele se alegra. Isso mesmo. Enquanto vocês se levantaram para pregar o evangelho, Satanás estava caindo. Ei, irmão, é isso que acontece quando a igreja se levanta. Quando a igreja se levanta e avança e prega o evangelho, Satanás ele cai. Jesus estava tendo a visão de Satanás enquanto os discípulos estavam pregando. Está aqui, Jesus está dizendo o quê? Eles estão dizendo: e os demônios estavam se obedecendo a gente através do teu nome, se submetendo a Jesus. Disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Verdadeiramente, é verdade o que vocês estão dizendo. Que quando a igreja do Senhor, ela marcha e exerce aquilo que Deus tem para nós, Satanás ele cai, irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja viva, poderosa e que avança no reino de Deus. Por isso que a gente não tem que ter medo, não. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós daquele que está no mundo. A gente não tem que ter medo de se levantar aqui como igreja, não. Nas terças-feiras a gente tem se levantado e tem orado aqui por um avivamento. Temos declarado sobre esse bairro restauração. Temos declarado sobre esse bairro que todo conchavo, todo problema, todo pecado, toda prostituição caia por terra no nome de Jesus. A gente está mexendo no vespeiro, irmão, mas o vespeiro não vai fazer nada com a gente, não. Porque Jesus disse: e nada, absolutamente nada vos causará dano. Satanás pode se levantar, mas ele vai cair quando a igreja se levanta. Você pode dar um glória a Deus? É sobre isso, irmão. É sobre isso. Então não tenha medo de se levantar na sua vida. Não tenha medo de se levantar na sua família, de declarar, de interceder sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Porque você tem que se levantar para que Satanás possa cair, irmão. Agora, se você ficar lá embaixo, caído, aí, irmão, Satanás vai estar dominando. Você tem que se levantar. Mas o versículo 20 é aquele balde de água fria. Jesus vai dizer para eles, olhe junto comigo, versículo 20: não obstante, entretanto, todavia. Peraí, gente, tem calma. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem. Não se alegrem por isso, não. Se sim,
porque o vosso nome está arrolado nos céus, está escrito nos céus. Jesus estava tratando uma raiz de orgulho que começara a crescer no coração dos discípulos. Porque em meio às circunstâncias é muito fácil a gente se perder. Em meio às circunstâncias, principalmente as alegres, mas também nas tristes, é muito fácil a gente se desviar do foco. Ei, irmão, os discípulos estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam voltando com testemunhos. Mas o coração da gente é enganoso e ele se apega às coisas que muitas vezes não são literalmente Jesus, mas são os detalhes, e é nos detalhes que mora o perigo. Jesus estava dizendo, isso, se alegrem, mas não porque um demônio está lhe obedecendo. Essa não tem que ser sua alegria, não. Se alegre porque o seu nome está arrolado nos céus. Irmão, isso é maravilhoso. Porque Jesus está falando sobre Ele mesmo, dizendo, eu tenho que ser o centro da sua vida. É Jesus falando sobre Ele mesmo, dizendo, a centralidade tem que estar em mim. O foco tem que estar em mim. É o Cristo falando sobre Ele mesmo, apontando para Ele mesmo. Que o nosso nome está escrito nos céus mediante o sangue do Cordeiro. Ele está dizendo, não se alegre porque os demônios se submetem a você. É porque o seu nome está escrito nos céus. Parece que é um pai cuidando de um filho. Assim como um pai, eu estou com um amigo de trabalho que está dando um videogame para o filho dele. O filho queria muito esse videogame. É muito natural que quando o filho ganha o videogame, o que é que vai acontecer? Vai jogar, né? E vai jogar, e vai estar empolgado que acabou de ganhar um videogame, que era o sonho dele, e vai gastar tempo naquilo ali. Aí chega uma hora que o pai está chamando o filho, para ter aquele momento que tinha de almoçar junto, tempo de mesa, tempo de qualidade, de deitar no colo, de ficar juntinho assistindo um filme, uma série. Mas não, eu quero assistir o filme não, pai, eu quero jogar. E o filho se encanta com o presente que o pai deu e deixa de desfrutar da presença do próprio pai. Isso acontece ou não, meus irmãos? Aos pais que são mais experientes aqui, acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. Porque o filho, ele se encanta com o presente que o próprio pai deu e deixa de desfrutar da presença dos pais que deram presente. Assim é conosco. Assim foi nessa situação. Jesus dá um presente a eles, um teste maravilhoso. Vocês vão ser cheios agora do Espírito para cumprir uma missão. Quando eles voltam, eles se extasiaram tanto, eles ficaram tão encantados com o presente, que perderam o foco em meio à alegria. E em primeiro lugar nessa noite, meus irmãos, nós temos que entender que em meio às circunstâncias, sua alegria tem que estar em Cristo, porque Ele é suficiente. Em meio às circunstâncias, sua alegria deve estar em Cristo, porque Ele é suficiente. Paulo, entendendo isso, ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ô irmão, nós acabamos de cantar isso aqui. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida Ele me ofertou. Ele tinha tudo o que Ele precisava para nos condenar, mas Ele decidiu nos dar vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos encontrou lá naquela morte, e Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou e Ele nos deu vida. É sobre Ele, Ele é suficiente, Ele é o Redentor, Ele é maravilhoso, é sobre Ele, Ele é o Deus poderoso. Ele é suficiente, irmão. Nós não precisamos de mais nada. Em meio às circunstâncias da vida, o seu foco tem que estar em Cristo.
e você vai estar se alegrando. Você pediu um emprego e Deus te deu um emprego, e é muito fácil se perder. E daqui a pouco o irmão estava vindo para o culto de oração, pediu um emprego bom no culto de oração, para a oração da madrugada. Aí quando o irmão ganha um emprego bom, o irmão deixa de vir para o culto de oração. Quando o irmão alcança a bênção, aí deixa de vir para a oração da madrugada. Que é isso, irmão? A gente está que nem os outros 9 leprosos. A gente se encanta com a bênção que o próprio Deus deu. Se for falar com o irmão lá na terça-noite, cara, eu estou, irmão, no culto. Tá cansado, irmão, é porque tu não sabe da minha realidade, não, cara. Estou trabalhando 12 horas por dia, pai. Não é fácil, não. Tem que colocar pão em casa, tem que ganhar dinheiro. E a gente se encanta com aquilo que Deus deu, irmão. A gente se encanta com os detalhes. Paulo falou sobre isso lá em Efésios. Ele disse: ei, não se embriague com as coisas desse mundo. E o embriaguez ali no original é anestesia. As coisas do mundo, elas vêm para nos entreter e para nos anestesiar e fazer com que a gente não sinta mais. E a gente se perde nisso. Eles: não se embriague com essas coisas. Mas o que é que ele diz, irmão? Mas enchei-vos do Espírito. Aí foi aí que eu entrei em crise. Eu disse: como é que pode? Porque está parecendo que para a igreja é opcional alguns buscarem a presença e outros não. Outros continuam com suas vidas, vivendo à sua maneira, vindo para um compromisso religioso, e está tudo bem, e a gente continua seguindo. Posso receber uma pancadinha aqui na palavra, depois a gente conversa, se cumprimenta, vai embora, e a gente esquece, porque está tudo certo. Segundo lugar nessa noite, irmão, e penúltimo, o dunamis de Deus é essencial para o cumprimento da missão. Cristo, Ele é suficiente para nós, mas a história da revelação bíblica nos mostra que um tinha que sair para o outro entrar. É muito maravilhoso isso. Porque quando os discípulos estão querendo que Jesus fique aqui na terra, Jesus, ele fala de uma maneira muito, colocando o Espírito Santo lá em cima. Ele diz assim: não, eu tenho que ir, porque se eu não for, o outro Consolador não pode vir. Eita, irmão, que coisa linda. Não existe um melhor do que o outro, mas existem ações específicas nas pessoas da Trindade. E Deus está dizendo, através de Jesus, está dizendo assim: ei, eu tenho que ir para que Ele venha, porque Ele vai fazer algo em vocês que é função dEle fazer. Lá em João vai dizer: Ele vai nos ensinar todas as coisas. É o Espírito Santo que vai nos lembrar, é Ele que vai nos capacitar. Então a gente precisa dEle. Jesus coloca Ele como centro. A bola da vez agora é o Espírito. Vocês precisam dEle. Está vendo isso aqui que vocês viveram? Vocês só viveram isso por causa do Espírito. Os discípulos regressam, a autoridade é tomada de volta. Eles continuam acompanhando Jesus e aprendendo com Jesus. E quando Jesus vai morrer, irmão, algo acontece ali. A coisa de mais importante que Jesus deixou para nós foi: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Mas no seu último suspiro de morte, Jesus não falou isso. Suspiro de vida, errei de novo. No último suspiro de vida, Jesus não falou isso. Jesus não disse lá, prestes a morrer, disse: vão pregar o Evangelho. Não. Ele disse: aguardem. Esperem aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Não, vocês não vão conseguir cumprir a missão sem o Espírito Santo. Não vão, esperem. Jesus vem, ressuscita, passa 40 dias aqui nessa terra, operando, agindo. Jesus vai embora. E Jesus ainda disse aos discípulos: esperem. Irmão, de vez em quando a gente tem que ter paciência, porque há tempo para tudo. Há tempo da gente plantar, há tempo de colher, há tempo da gente pregar e há tempo da gente esperar a oportunidade certa. Há tempo. Pisou no freio, Jesus foi, passaram-se dias até o dia de Pentecostes. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas precisa do poder para isso. Só existe frutificação através do Espírito Santo. Você pode até pregar sem o Espírito Santo, irmão, mas não vai acontecer nada. Porque só existe frutificação através do Espírito Santo. É Ele quem faz a obra. Mas se só existe frutificação por meio do Espírito Santo, então o dunamis, ele não se torna mais opcional, como alguns irmãos acham que é. O dunamis, ele não se torna mais um detalhe que alguns buscam e outros não. O dunamis se torna essencial para o cumprimento da missão. É fundamental, faz parte da essência, do fundamento, do alicerce. Tem que ter o Espírito para que seja efetivo. Está todo mundo acompanhando a linha de raciocínio? Amém ou não amém, irmão? Cutuca a pessoa que está do teu lado e diz assim: ei, está prestando atenção aí, irmão? Isso. Fala mesmo, pega o irmão, porque às vezes o irmão está aí distraído. O irmão está olhando, mas o irmão está indo nessa onda aqui assim. Aí pega o irmão, deixa ele surfar não. Não é hora de surfar não, vem cá, irmão. Isso. Que está tão realista, né? Essa imagem assim. Está tão grande que daqui a pouco a gente está entrando nesse negócio aí. Essencial. O dunamis de Deus é essencial para o cumprimento da missão. Mas recebereis poder para depois vocês serem testemunhas. Tem que ter o poder. A gente não vê relato nenhum dos discípulos pregando e sendo efetivos na pregação, se não for em Lucas 10 e depois de Atos 2. Não tem. Só existe pregação efetiva nos únicos momentos que o Espírito Santo veio sobre eles. E a partir de Atos 2, o Espírito Santo veio de forma definitiva. Ele decidiu agora habitar em nós. Isso é maravilhoso, irmão. É Deus em nós, a eternidade em nós para nos relacionarmos com Ele. Mas se só existe frutificação através do Espírito, onde é que está na Bíblia isso, Caio? João capítulo 15, versículo 1. Se você puder, abre rapidinho aí. Avança algumas páginas na tua Bíblia. João 15, 1. Nós vamos ver o próprio Jesus falando sobre isso. Jesus vai declarar, a partir do versículo 1, ele vai dizer, um dos 7 eu sous. Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu vou repetir mais uma vez. Todo ramo, que não der fruto, ele o corta. Vou repetir mais uma vez. Todo ramo que não der fruto, ele o corta. Se cortou, irmão, não faz parte mais da videira.
Mas quem frutifica, ele limpa. Ou em outras versões diz, ele poda. A árvore tem que ser podada. Você está frutificando, mas Jesus vai trabalhar na sua vida. Ele vai tocar, Ele vai lhe podar para quê? Para você produzir mais. A tribulação, ela não vem na tua vida para te derrubar, para te deixar caído, não. É para fazer você produzir mais, irmão. É para você ser fortalecido, é para você crescer, é para você amadurecer, é para você avançar. Assim é a vida do crente. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso na escola bíblica. E aqui eu faço um pequeno parênteses, irmão. Você está perdendo algo precioso. Semana que vem vai estar voltando várias aulas aí, várias classes. Você não pode perder, irmão. Deus tem feito grandes coisas. A gente tem aprendido mais da palavra. Hoje de manhã estávamos falando sobre isso. A vida do crente é uma vida de testes, de provas, de lutas. Mas por que tanta luta, irmão? Por que tem que ser assim, né? Podia ser tranquilo, não? Sabe por que não, irmão? Porque Deus, quando Ele nos pega, Ele está nos tirando lá. A gente era um pecador, a gente era mentiroso, a gente era um desgraçado, a gente era imundo. Ele está nos pegando. E Romanos 8 vai dizer que nós somos tornados co-herdeiros com Cristo da glória vindoura. Então a gente vai sentar no trono junto com Jesus. Você acha que um rei colocaria qualquer um para sentar num trono? Você, se fosse rei da nação brasileira, você colocaria qualquer um para sentar no trono? Não, irmão. Então, nós fomos pegados e a gente era um plebeu, a gente era imundo, a gente era pecador, a gente era ralé da sociedade, a gente estava morto. Jesus nos pega, mas para a gente ser transformado e chegar até sentar no trono, vai ter um processo de amadurecimento, de crescimento, de aperfeiçoamento. A gente vai ser aperfeiçoado em cada situação da nossa vida, de glória em glória e de fé em fé. A gente vai sendo moldado e aprovado para que a gente cresça e chegue até a estatura de varão perfeito. É por isso que tem prova na sua vida, irmão. Reclame não, porque quanto mais vier prova, é mais Jesus lá trabalhando na tua vida. Mais Jesus está te esmerando, mais Jesus está te lapidando. É Jesus lá, irmão, tocando naquela área que você não queria que tocasse. Quando a gente vai orar, a gente não ora sobre aquilo porque a gente está face a face com Deus. E a gente, não vou tocar nisso aqui não, porque quem tocar nesse vespeiro não, deixa ele quieto. Mas Deus vai lá e Ele toca, irmão, Ele vai lá e Ele trabalha, porque Ele quer teu mal, não. Ele está te preparando para você reinar junto com Ele. Coisa linda. Todo ramo que não der fruto, Ele corta. Não precisa você responder, irmão, mas quais os frutos que você tem hoje nas suas mãos? Tem gente que está com 5 anos de crente e não fez um discípulo. Ei, irmão, Jesus não mandou você construir um império. Jesus não mandou você deixar uma poupança gorda para os seus filhos. Jesus não mandou você ter 2, 3 empregos, assim como Júlio. Não, Jesus não mandou você fazer essas coisas, não. Jesus mandou você fazer discípulos. E você está chegando feliz para Jesus, dizendo: ó, Jesus, eu fui promovido no meu emprego. Não se alegre por isso, se alegre porque o seu nome está escrito nos céus. Jesus, eu estou investindo dinheiro e vou deixar para os meus filhos. Se alegre por isso, irmão, se alegre porque o seu nome está escrito nos céus. Comprei um carro. Não se alegre por isso, irmão, se alegre porque o seu nome está escrito nos céus. Jesus está tentando nos trazer para o prumo da vida, para os trilhos da vontade dEle, para aquilo que é certo, coerente com o coração de Deus, irmão. E a gente está encantado com as outras coisas. Mas cadê os frutos? Ele mandou você fazer somente isso. Faça discípulos. Cadê os frutos, irmão? Tem gente que tem 10 anos de crente e continua sentado na cadeira. Sabe o que é pior, irmão? Eu me constranjo. Porque tem irmãos que chegam para mim, principalmente irmãos mais antigos. Eu estou dizendo que isso é errado não, tá, irmão? Mas chega para mim, eu caio. Te vi menino, tampico de gente, correndo dentro da igreja. Todo suado aqui, bagunçando tudo.
E hoje está aí, ó. Eu digo, amém, glória a Deus. E às vezes a pessoa está no mesmo lugar. Aí eu me constranjo. Não é para engrandecer o meu nome, não, de jeito nenhum. Está repreendido em nome de Jesus. Eu fico ali, glória a Deus, glória a Deus. E a gente olha para a vida do irmão, da irmã, às vezes está do mesmo jeito. Seguindo o fluxo da vida. Na teoria de Zeca Pagodinho. Deixa levar, deixa a vida me levar. E eu vou caminhando do jeito que dá. Mas cadê os discípulos, irmão? Os discípulos na vida do crente é como se fosse você um representante comercial. Representante comercial, você identifica logo ele. Você chega numa clínica, tá lá ele. Já vem com a malinha dele. Do nada ele saca rápido assim, ele tira uma pasta. Já tá os produtos assim, você, eita pílula. Calma, irmão. Ele esbanja os frutos dele, ele esbanja os produtos. Assim é na vida do crente, irmão. Quando a gente vai para Deus, está aqui, Senhor. Foi fácil, não. Valorize cada um, viu, Jesus? Porque isso aqui foi difícil. Mas está aqui, ó, debaixo de muito suor. Estou investindo na vida de fulano. Estou ali, Jesus. Aí tem uns frutos que dá errado, irmão. O fruto apodreceu. Mas tem uns que vai lá e dá certo. Aí você está aqui, Jesus. Cadê os teus frutos, irmão? Não estou falando isso para te humilhar, não, irmão. É a palavra do Senhor que está nos falando isso aqui. Continua aí em João 15. Continua aí, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Assim diz o Senhor Jesus. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Grava isso aí, irmão. Só frutifica quem está em Jesus. Senão seu fruto é podre. Seu fruto não presta. Você vai criar discípulo de você mesmo, não tem conta. Eu vi um grande líder da nossa cidade, um grande líder de jovens nos tempos passados. E ele fez muitos discípulos. Mas ele fez uma réca de discípulos assim como ele era. Sem testemunho, sem vida com Deus. E todos, absolutamente todos, se perderam junto com ele. Perdidos. Porque fruto saudável só dá quem permanece em Jesus. Eu sou a videira, versículo 5. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Repita comigo. Sem mim nada podeis fazer. Irmão, sem Jesus nada. Ele é suficiente. E suficientemente suficiente para você. Sendo muito redundante, porque Ele é um Deus de redundâncias. Em verdade vos digo. Mas o versículo 6, ele está aqui, ele não está de detalhe. Ele não está de amostra para sair, não. Ele está para falar conosco. João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Irmão, o fogo na Bíblia, ele só é usado em duas situações. Ou é o fogo do Espírito que purifica, que esmera, que limpa, que queima a nossa vida, por mais amor, por mais dele. Ou é o fogo do inferno. Esse aqui os irmãos já sabem qual é. É o fogo do inferno. Se você não tiver frutos, não adianta chegar lá no céu. Assim como Jesus já disse que vai chegar. Mas em teu nome eu preguei. Em teu nome eu falei em outras línguas. É o crente que vive atirando.
Quem diz isso é o nosso amado irmão Rudá Sueli. Crente que vive atirando. Mas cadê os frutos, irmão? Em teu nome eu fiz isso, Jesus. Cadê os frutos? Cadê o atesto do teu ministério? Cadê o atestado da tua vida? Tem que ter frutos, irmão. Ei, irmão, talvez a palavra não está sendo tão pentecostal como você imaginava que ia ser. Mas a palavra é exatamente isso, ela é exortação. E ela nos leva à humildade, à humilhação. E a buscar nele a resolução dos nossos problemas. Assim é hoje, irmão. É hoje. Tem sido assim há 25 anos. Nesse púlpito eu nunca ouvi Painho chegar assim, dizer aqui no púlpito, dizer: ô irmão, vem cá. Tu está de parabéns. Mesmo com teus pecados, Jesus te ama e te aceita desse jeito. Vem cá, vem dar um abraço. Tu és amado. Vem cá, vem. Não, irmão. Não, eu nunca vi isso, irmão. É a palavra que é pregada e ela traz confronto. E assim tem que ser até que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Até lá a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo trabalhado, a gente vai sendo poldado por Jesus. E Ele está aqui nessa noite fazendo isso na nossa vida. Quem será você, irmão? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas vai ter aquele que corresponde à palavra, e tem aquele que não, que permanece ali, dando uma de doido. Eu já dei uma de doido. Existem coisas boas e coisas ruins em você. Não, só tem coisa boa, né? Você passar uma vida na igreja. Eu já vi de muita coisa, já vivi muita coisa, apesar de ser novo, né? Vivi muita coisa, já dei muito uma de doido aqui na igreja. Eu não sei o que é pior, o cara que se desvia e se afasta da igreja ou o que se desvia dentro. Eu acho que é o que está dentro. Porque ele às vezes até acha que está crente. O que saiu, ele tem a convicção de que ele nem vai para a igreja porque ele está todo errado. O pior é aquele que vem estando todo errado. Assim já fui eu. E dando uma de doido, o pastor pregando, se esgoelando, perdendo a voz, suando aqui, correndo. Nosso negrinho. Mas cadê os frutos? Essa é a pergunta que a gente não pode fugir dela. Cadê os frutos, mano? Meu querido, cadê os frutos? Você tem quantos anos de crente? Cadê os seus frutos? Os frutos são como as coroas do nosso ministério. A gente vai chegar lá e vai apresentar aqui, ó Jesus. Está aqui. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Só é discípulo quem frutifica. Se só quem frutifica vai para o céu, e só frutifica quem permanece em Cristo e precisa do dunamis, o dunamis não é opcional, ele é imperativo para nós. Enchei-vos do Espírito, porque você precisa dele. Ele é essencial para o cumprimento da missão. Terceiro e último lugar nessa noite, meus irmãos. O dunamis não está restrito somente a um clero, a um episcopado, a um presbitério. Não está restrito somente ao santo dos santos, aos sacerdotes. O dunamis está disponível para todos nós. O dunamis está disponível. É o Deus em nós. É o Deus que decidiu habitar em nós. É o Deus que fez toda a sua obra e disse: agora vem aquele.
vai vir Ele, e Ele que habita em nós, e a gente pode se relacionar com esse Deus. A gente pode se encher dele, a gente pode buscar a Ele. Ei, meu irmão, mas o dunamis de Deus vai além dos dons, porque parece que quando a gente está falando da presença, quando a gente está falando do poder de Deus, as pessoas só pensam nos dons. Fala do poder de Deus, não, cara, mas eu não quero falar em línguas. Ô irmão, o dunamis de Deus vai muito além dos dons espirituais. Não coloque Deus em caixas. O dunamis é poder. O dunamis é cura, o dunamis é milagre, o dunamis é restauração, o dunamis é presença, o dunamis é exortação, o dunamis é libertação, o dunamis é transformação, o dunamis é redenção, o dunamis, meu irmão, é poder de Deus aqui na terra. Eu me lembro de uma mulher nas Escrituras. Essa mulher é muito marcante. A mulher do fluxo de sangue. E talvez só entenda ela, o homem talvez nunca entenda esse texto inteiramente. Só vai entender as mulheres. Tem mulheres aqui que o seu fluxo dura 3 dias, 4 dias, 5, até 7 dias. Mas imagina você estar com fluxo há 12 anos, sem parar, irmão. Como deve ser desconfortável. Não precisa nem entrar em detalhes, mas hoje em dia está de boa, né? Está até melhor, mas é desconfortável ainda. Bota um OB, bota um negócio, aí bota um negócio, parece uma calça enxuta e tal. E a mulher sai com aquele negócio ali no meio das pernas. Meu Deus do céu! Que negócio é esse, irmão? Agora imagina na época que não tinha isso. Na época não tinha absorvente, era chamado de trapos de imundícia. Era pano que se colocava na região íntima e os panos depois você lavava ou jogava fora. Quando a Bíblia fala de trapos de imundície, eram esses panos que as mulheres usavam nas suas regiões íntimas. 12 anos tendo um fluxo, mas aconteceu algo extraordinário. Ela ouviu falar. Lertão, ela ouviu falar, irmão. Ela ouviu falar que o Cristo ia passar. E ela pensou, meus irmãos, se eu apenas conseguir tocar na orla da sua veste, na barrinha no final, eu serei curada, dizia ela. Ei, irmão, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher escuta que ele, a resolução dos seus problemas iria passar. Ela tinha tentado de tudo. Jesus passa. Imagine o cenário. Sabe qual era o cenário de Jesus passando naquela época? Era Bolsonaro ou Lula estando aqui no mercado de Mangabeira. A mesma coisa. Entupido de gente, o trânsito parado, gente se espremendo um atrás do outro, gente subindo em cima do carro para tirar foto, gente subindo no poste, gente, tem gente que sobe no poste para tirar uma foto, para gravar uma cena, mas não consegue acessar, tenta até chegar perto dos homens, mas não consegue, é muita gente. Assim era com Jesus. Multidão espremendo Jesus. Aquela mulher luta. Ei, irmão, ela deve ter empurrado muita gente. Penso eu. Ela deve ter espremido muita gente ali. Talvez ela deve até ter pedido: ô Jesus, me perdoa aqui, mas eu vou. Sai daqui, sai. Até que ela conseguiu. Tocou. Quando ela toca, algo extraordinário acontece. Jesus para no meio daquela multidão. E Jesus faz uma pergunta que eu estaria com Pedro nessa hora. Alguém me tocou. Eu imagino Pedro nessa hora. Pedro dizendo: tá, Jesus, eu sei que o Senhor está trabalhando no meu temperamento, mas assim não dá para ser estressado, né, Jesus? Claro que alguém lhe tocou, Jesus. Ó a multidão. Eu até tento não me estressar, mas o Senhor também não ajuda, né? Não. Alguém me tocou, porque de mim saiu dunamis.
Ei, irmão, a palavra lá no original é: porque de mim saiu dunamis. Ô irmão, dunamis não é só línguas, dunamis não é só milagres, não é só dom de profecia, não, irmão. Dunamis é cura, é poder, é restauração. Fica de pé no teu lugar, no nome de Jesus. O resumo dessa palavra de hoje é: o dunamis não é opcional, você precisa do dunamis de Deus. O dunamis ele pode vir de formas diferentes. Jesus ele pode decidir fazer na sua vida. Assim como ele fez em Atos 2, ele vai descer, irmão, e ele vai te pegar. Mas geralmente o que acontece é que ele coloca o desejo no coração dessas pessoas, e mulheres e homens, assim como a mulher do fluxo de sangue, dizem: eu não vou esperar, porque eu preciso, eu vou lá, e eu vou buscar o dunamis para mim, eu preciso desse dunamis. Eu não sei de que forma mais Deus pode falar com você, tentando lhe convencer de que você precisa do Espírito Santo, de que você precisa do dunamis de Deus. Mas uma coisa é certa, irmão, você precisa, porque ele é essencial para o cumprimento da missão. Você só consegue frutificar com ele. O dunamis não é opcional. Então nesse momento eu peço que você feche seus olhos e que você possa se derramar na presença do Senhor, que você possa aplicar essa palavra agora na sua vida e no seu coração, que você possa cantar essa canção assim como uma pessoa que precisa, assim como essa mulher do fluxo de sangue, assim como o cego Bartimeu, que estava indo para Jesus desesperado, dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso do teu dunamis, eu preciso do teu fogo, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu toque. Faça que nem Jacó, irmão. Diga: Deus, eu só saio daqui hoje se eu for marcado pela tua presença. Eu não quero sair daqui, Senhor, sem ser marcado por ti.